Tá, Dr. Miguel Albuquerque, obrigado por ter aceito a entrevista ao Tribuna da Madeira. Doutor, vou começar por lhe perguntar, a maioria dos candidatos que já passaram por aqui apontam que caso o Dr. Miguel Albuquerque vença estas eleições, será a continuidade do jardinismo. Como é que responde a estas afirmações? Porque é o que se ouve mais, dizer. Eu acho que esse é um fraco argumento político. Se eu ganhar as eleições como espero ganhar, nós temos um projeto para os novos tempos da Madeira com novos protagonistas e novas políticas. Portanto, isso é um exercício retórico sem consequência. Isto é uma estratégia para tentar passar para uma estratégia fraca. É isso? O seu slogan de campanha é a renovação. Há quem diga que a lista que o doutor apresenta não tem assim tanta renovação como quer apregoar. Eu acho difícil ter mais renovação. Só se mudou 80% dos candidatos à Assembleia Regional e fez a mudança na Comissão Política de 80%. Acho que melhor renovação do que esta. Os factos são estes. Tem na sua lista pessoas que já estão com cargos de destaque no PSD há muitos anos. Temos algumas pessoas que fazem parte têm um percurso político, estão ligados ao partido, mas a renovação efetiva passa pela mudança quer dos candidatos, quer nos órgãos dirigentes do partido, 80% dos protagonistas. Portanto, acho que é uma renovação bastante acentuada. Diz que o Funchal tem muito destaque na sua candidatura em relação aos restantes concelhos da Madeira. Esse é um argumento perfeitamente descabido, uma vez que todos os nossos candidatos à Assembleia, todos os concelhos estão representados em lugares elegíveis, como é óbvio. Doutor, o que é que o espera? Tem uma tarefa um bocadinho complicada pela frente. É complicada e não é complicada. Nós temos neste momento políticas muito bem definidas para o futuro da Madeira. Os tempos são exigentes, há mudanças na conjuntura que são perceptíveis por todos os cidadãos. As pessoas sabem que não temos tempos de dificuldades, mas temos novos desígnios e um tempo de esperança para o futuro. Portanto, e acho que temos que aproveitar estes novos tempos e as novas políticas que são essenciais para prosseguirmos para reabilitar economicamente e socialmente a Madeira. Das medidas que o doutor apresenta para a sua governação, quais, por exemplo, se tivesse que destacar 3 essenciais para o futuro da Madeira e dos madeirenses, qual é que destacaria? Eu acho que o crescimento económico é um objetivo essencial. Depois, reforçar a coesão social e garantir a autonomia, a sustentabilidade, a autonomia financeira e a sustentabilidade financeira da Madeira, porque sem a garantirmos dessa autonomia, sem termos sem alavancarmos o crescimento e a receita fiscal, nós temos uma autonomia ainda limitada. Portanto, a nossa ideia é, no essencial, apontar para novos caminhos de desenvolvimento económico e novos caminhos de sustentabilidade e autonomia financeira para a Madeira. Doutor, é possível tirar a Madeira do buraco financeiro em que se encontra? Qual é a sua estratégia para nesse sentido? Nós, neste momento, como sabe, temos todas as condições para, a partir de 2020, a dívida da Madeira se situar a 60% do produto interno bruto. Acho que o plano de ajustamento económico e financeiro, que foi muito duro e que termina agora em dezembro de 2015, tem sido rigorosamente cumprido. E vamos, a partir da próxima legislatura, já ligar a situação da Madeira a uma situação de crescimento económico em áreas fundamentais de captação do investimento estrangeiro e de sustentabilidade dos serviços fundamentais. É preciso levar em linha de conta que a Madeira tem compromissos fundamentais do ponto de vista político na sustentabilidade, por exemplo, do Sistema Regional de Saúde e do Sistema de Saúde, que levam quase 70% da receita fiscal da Madeira. E nós, neste momento, temos que ter uma estratégia que está já devidamente limitada por nós, no sentido de atrairmos investimento externo, ganhar nova escala a nível da economia da Madeira. A dívida da Madeira é pagável a partir do próximo ano? A dívida da Madeira, neste momento, é uma dívida que deve ser encarada do ponto de vista nas próprias condições em que está encerrada. Portanto, a dívida da Madeira é uma dívida que, do ponto de vista percentual, relativamente ao produto interno bruto, é inferior à nacional. Este plano de ajustamento foi um plano muito duro
Portanto, neste momento temos a 11ª avaliação foi feita e foi rigorosamente cumprido. Nós já temos um superávit neste momento. O plano permitiu, de facto, reduzir uma dívida comercial, que estes 1.500 milhões de euros, que ascendia a cerca de 20% do produto interno bruto da Madeira, portanto, ou seja, e permitiu injetar em boas condições, vai permitir, porque só vai ficar concluída em 2015, 1.500 milhões de euros na economia. E isso tem sido muito importante, porque tem subido o ranking da credibilidade da Madeira. A partir do próximo ano, nós temos condições, desde logo, para começar a desonerar as famílias em termos fiscais. E temos condições de criar um quadro fiscal mais atrativo para a Madeira, e que vai permitir não só melhorar a nossa receita fiscal, mas subir o seu crescimento económico. Quero dizer que tivemos um grande sucesso agora na negociação do 4º regime da Zona Franca, que foi uma negociação difícil, onde eu me empenhei pessoalmente com o Dr. Francisco Costa e o Sr. Primeiro-Ministro, porque, como sabe, havia uma grande relutância em Bruxelas pelo que se passou no Luxemburgo na aprovação deste 4º regime, diferenciado relativamente à Praça de Canárias. O que estava e o que era defendido por Bruxelas é que este regime, o 4º regime, fosse equiparado ao de Canárias, o que faria com que a nossa praça financeira perdesse todas as variáveis de competitividade que tem neste momento. Mas, graças à intervenção do Governo Nacional e, sobretudo, do Sr. Primeiro-Ministro, conseguimos manter esta diferenciação e a praça vai se manter assegurando a receita fiscal. Lembro que em 2013 nós tivemos cerca de 123 milhões de euros de receita fiscal do Centro Nacional de Negócios, o que é muito importante para a Madeira, e temos condições para crescer, para além dos 3.000 empregos qualificados que temos naquela praça. Doutor, pelo contato que tem mantido com a população, quais são os problemas que lhe são transmitidos? São fundamentalmente o desemprego. Os principais problemas que nós constatamos neste momento. E acha que é possível, doutor, nos próximos anos colmatar essa... É possível, é imprescindível, porque neste momento nós temos, por isso é que eu estou a falar, nós temos que arrancar e captar investimento, reabilitar e potenciar a nossa economia em sectores decisivos e aproveitar muito bem o quadro financeiro dos fundos 14-20, chamado 14-20, que são 415 milhões de euros, sendo 42% desses montantes vocacionados para a formação profissional, para a inclusão social e para a empregabilidade. Portanto, temos que aplicar muito bem estes fundos e podemos conjugar e aliar a formação profissional ao emprego e ao desenvolvimento económico. Penso que vai ser um desafio essencial para o futuro da região. A Madeira precisa de dinheiro para aceder a esses fundos. A Madeira tem condições para... Temos todas as condições para isso e mais, e inclusivamente, eu já no próximo domingo, dia 22, tenho cá o relator do Plano Juncker, que é um plano, como sabe, são fundos são fundos financeiros que são disponibilizados pela União Europeia, do Banco Europeu de Investimentos, e vamos tentar criar aqui na Madeira uma plataforma regional para a aplicação também do plano Juncker. Pode ser muito importante em áreas como, estou-me a lembrar, por exemplo, a reabilitação urbana, áreas decisivas da nossa economia, que podem estar também, podemos escolher os frutos também deste plano, e a nossa ideia é conjugar o 14-20, que são 415 milhões de euros, mais a plataforma regional, criar uma plataforma regional também para o Plano Juncker. Portanto, são todos fundos que nós temos que aproveitar de uma forma muito rigorosa e muito assertiva. Não podemos desperdiçar dinheiro neste momento. E que serão essenciais para os próximos anos, para o futuro. São essenciais para a Madeira iniciar uma estratégia de crescimento económico e de emprego. Como é que tem decorrido a sua campanha, doutor? Tem corrido muito bem. Qual é o feedback que tem tido dos madeirenses? Tem sido muito positivo. Tenho falado com as pessoas. Aliás, nós dissemos que íamos fazer uma campanha tendo por base a auscultação das populações e, designadamente, das forças vivas da nossa sociedade, e temos feito isso. Tem sido uma campanha não muito folclórica, mas destinada, no essencial, a captarmos e apalparmos os sintomas nas diversas áreas sociais, nas diversas estratos sociais, nas diversas categorias profissionais, daquilo que são as aspirações e os desejos dos madeirenses e dos portucenses. Doutor, como é que o partido e o doutor em concreto se têm adaptado
uma campanha visivelmente mais modesta do que aquilo me que temos adaptado visto. muito bem. Eu acho que nós tivemos, pregamos um grande desgosto aos partidos da oposição, sobretudo aqueles partidos que fazem do poleiro parlamentar um modo de vida. E quando dissemos que íamos aprovar a redução do chamado jackpot, os 5 milhões e meio de euros que os partidos recebiam na Assembleia, fizemos. E havia um conjunto de políticos que não querem ser alternativa, querem estar ali no Parlamento, manter os seus amigos como assessores, de receber o dinheiro ali dos fundos, e tiveram um grande desgosto. O PSD neste momento adaptou-se e vai-se adaptar de uma forma muito efetiva àquilo que é a nova realidade. E a nova realidade é uma realidade que não comporta a megalomania nem os gastos suntuosos. Nós temos que adaptar as campanhas e, sobretudo, os gastos partidários àquilo que são as necessidades e as dificuldades que as famílias e as empresas estão a atravessar. Até porque isso podia-se constituir um problema para o partido. É um partido que as pessoas não aceitam. As pessoas pura e simplesmente não aceitam que os partidos vivam acima das suas possibilidades. E, sobretudo, que os partidos não deem o exemplo na contenção de gastos. Portanto, vamos fazer uma campanha, porque temos que fazer, porque os partidos são essenciais à democracia. Não sou nada defensor daquele falso moralismo hipócrita de dizer que os partidos não devem fazer campanha. Acho que é essencial fazerem uma boa campanha eleitoral. Agora, não é preciso gastar fortunas para fazer uma boa campanha. Doutor, porquê é que o jackpot só foi reduzido quando o doutor chegou à liderança do PSD? Isso é uma proposta minha. Não me pergunto o que é que estava no passado, que ainda fazia parte da direção do PSD. Achava que era um exagero os valores que... Tanto que achava que propus imediatamente isso. Foi aprovado pela direção do partido e foi reduzido. O doutor também já disse que o funcionamento da Assembleia vai ser diferente se o doutor chegar à liderança do governo. Isso vai implicar o quê? Maiores presenças na Assembleia? Vai implicar, para já, eu acho que vai ser essencial. Temos que olhar para a filosofia base. E o que é fundamental? Um partido autonomista como o nosso, e todos os madeirenses e porto-santenses que são intrinsecamente autonomistas devem perceber uma coisa: num regime democrático e autonómico como o nosso, a base do regime deve ser o Parlamento. É o órgão mais importante. O órgão base da autonomia é o Parlamento Regional. E o Parlamento Regional deve ser prestigiado. Segundo, o cerne, a essência do debate e da dialética política deve-se processar no Parlamento. E isso obriga, de facto, a que exista um bom funcionamento do Parlamento. E o bom funcionamento do Parlamento prestigia o Parlamento, mas também obriga o Governo a comparecer com assiduidade e prestar contas ao Parlamento, como existem todos os parlamentos democráticos do mundo. O doutor, a vir a ser o Presidente do Governo e das vezes em que estará preciso estar presente na Assembleia Legislativa, pretende estar até ao fim, ouvir os deputados, porque na altura de Jardim ele limitava-se logo no início, já saía. Eu acho que é essencial perceber o seguinte: evidentemente, o Governo deve comparecer consoante o assunto, não é? E mesmo nas comissões especializadas, eu acho que o Parlamento tem que funcionar bem, deve funcionar bem. Eu inclusivamente propus, e está na minha moção, e vou propor, que se efetue todos os anos um debate parlamentar sobre o Estado da região, por exemplo. O PSD não tem que ter medo do Parlamento. O Parlamento é um bom centro dialético para nós ganharmos os debates. E acaba-se também com algumas vergonhas que aconteceram. É evidente que é preciso prestigiar a política. Você sabe que neste momento todos esses fenómenos exóticos que se passaram no Parlamento, e que eu lamento que se tenham passado, apenas desprestigiam os partidos políticos, que são essenciais à democracia, desprestigia os políticos e, em última análise, desprestigia a democracia, porque o pior que pode acontecer é os populismos ganharem avanço. E os populismos e os extremismos estão a ganhar avanço na Europa. Porquê? Porque as instituições democráticas, exatamente por serem instituições abertas, vulneráveis, são muito frágeis. A democracia é muito frágil. E, portanto, nós temos que preservar o bom funcionamento e a credibilidade das instituições democráticas junto dos cidadãos. Se queremos poupar o avanço dos extremismos. Você, antes da Segunda Guerra Mundial, tinha democracias a funcionar, que rapidamente, de um momento para o outro, devido a dificuldades, desemprego e outros fenómenos, fez com que os populismos avançassem, os extremismos e os nacionalismos, com as consequências devastadoras que tiveram
hoje na vida de milhões de pessoas. Doutor, estas eleições têm 11 partidos a concorrer, eram 12, não ficou pelo caminho. Isto é bom para a democracia? É normal? Eu acho que esses 11 partidos surgem por duas razões, do meu ponto de vista. Primeiro, uma fragmentação à esquerda, ou seja, o PS, sendo um partido do arco constitucional aqui na Madeira, neste momento é um partido que aliou-se com um partido populista e extremista, que é o do José Manuel Coelho. Portanto, não sei por que razão. É uma aliança que ninguém consegue compreender. Mas isso faz com que o eleitorado moderado do PS se afaste do Partido Socialista. E mesmo à esquerda, essa fragmentação não é feita no centro-direita. É feito à esquerda. E porquê? Porque, por outro lado, você tem uma lei eleitoral de círculo único que faz com que, pelo método de ontem, com um número residual de votos, um deputado possa ser eleito. E você sabe muito bem. 2.600, não é? 2.600, 2.700. Portanto, isso faz com que um grupo de amigos consiga arranjar um lugarzinho no Parlamento e faça da oposição, ou mandando umas bocas difusas ao poder, possa se constituir em partido político. Portanto, eu acho que essa fragmentação resulta, por um lado, da própria dispersão e dos conflitos que têm passado à esquerda. Veja o que se passa. Todo o espectro de esquerda está ocupado por pequenos partidos. Disputam a extrema-esquerda. E depois tem aqui um problema, que é a circunstância do PS e esta direção do PS, por razões que a razão desconhece, ter perdido toda a credibilidade ao centro, e o eleitor moderado, ou até como alternativa, porque ninguém acredita que o PS vai formar governo com o Sr. Coelho, a não ser qual é o lugar que o Sr. Coelho vai ter no governo. Esta é a pergunta que os eleitores fazem. Doutor, e esta fragmentação é boa para o PSD ou nem por isso? Eu acho que não entra no nosso espectro eleitoral. Eu acho que é uma divisão, que existe ali uma fragmentação no espectro da esquerda mais radical do espectro político. É mau para o PC, para o Bloco de Esquerda, eles estão todos a disputar o mesmo eleitorado. O Diário de Notícias ainda há dias lançou uma sondagem em que avança que o PSD e Miguel Albuquerque vai ganhar estas eleições, mas sem maioria absoluta. Nesse caso, como é que pretende formar governo? Eu acho que vou ganhar com a maioria absoluta e espero que ganhe com a maioria absoluta, porque nós, neste momento, não temos condições para andar. Estamos numa situação que exige um governo estável e com políticas consistentes. Não podemos estar a brincar aos partidos nesta situação. Eu acho, com o maior realismo, que nós precisamos de ter um governo bem articulado e com um quadro de apoio parlamentar consistente. É evidente que esse é o nosso objetivo, mas se não for essa a vontade dos eleitores, como eu já disse, nós temos sempre condições para encontrar soluções de governo no quadro parlamentar. Com o CDS, nomeadamente? Não tem que ser necessariamente com o CDS. Vamos ver qual é o resultado. Mas... Doutor, sente-se preparado para assumir a herança deixada por Jardim? Eu estou preparado para assumir um governo novo para a região com novas políticas. Se há uns anos atrás lhe dissessem que a transição no PSD ia ocorrer desta forma, achava possível? Eu sempre esperei que a transição do PSD ocorresse desta forma, de uma forma democrática, de uma forma madura, de uma forma transparente e numa forma, sobretudo, que deixou o partido novamente com um novo ânimo, uma nova mobilização, uma nova credibilidade perante a sociedade. Eu acho que é muito difícil, e ao contrário do que era a expectativa da oposição, que se pudesse fazer melhor transição. Houve um conjunto de candidaturas, houve um debate democrático entre todos os candidatos, houve eleições claras e houve um congresso com uma grande mobilização, e isso corresponde àquilo que eu sempre desejei para o meu partido quando esta transição viesse a ocorrer. Porque o pior que se pudesse acontecer era estar a designar pessoas a designarem e não se debater, não houvesse este debate. Eu acho que este debate foi muito importante, foi uma lição de maturidade democrática que o PSD deu, e eu espero, e vai ser muito difícil os outros partidos fazerem igual. Mas o cenário também é um bocadinho complicado. A herança com que o novo líder do PSD chega para disputar eleições poderia ser mais simples. Eu não uso, ao contrário, por exemplo, o que está a passar, eu acho que é bom os madeirenses
E os porto-santenses teriam noção do que está a passar. Quem olha para o Funchal e depois de todo aquele paleio, nós hoje vivemos no Funchal um verdadeiro bluff. As pessoas já perceberam que essa mudança, a tal mudança, era um perfeito bluff. Temos uma Câmara do Funchal completamente paralisada, que sofre de um problema de esclerose executiva, um presidente da Câmara que nada faz, nem sabe fazer, e neste momento as pessoas já sabem e não estão neste momento para conduzir a região para uma aventura deste género. O que nós tivemos, ao contrário do que foram as expectativas criadas a quando as eleições autárquicas no Funchal, foi uma maioria que ganhou a Câmara, que se desentendeu logo na primeira semana e que neste momento faz da paralisia executiva e da desculpa relativamente ao passado uma forma de fazer política que não convence ninguém. Basta olhar para a cidade, já está mais suja, andam a fazer mudanças em tudo o que é sítio, menos naquilo que é essencial, que é ter capacidade de resposta para os problemas que a população vai apresentar. Isso também pode jogar a seu favor? Eu não tenho dúvidas que, relativamente a alguns conselhos, isso vai acontecer. Porque as pessoas, de facto, foram enganadas. Nomeadamente nos conselhos onde a oposição ganhou autarquias. O Funchal é um excelente exemplo do que está a passar. Só conversa, tudo parado, nada se faz e anda-se a enfocar o passado como o passado fosse o culpado da incompetência executiva desta Câmara. Doutor, que depois de 37 anos de governação de Alberto João Jardim, que legado aquilo deixou na Madeira, na sua opinião? Acho que deixou o legado, o juízo deve ser da história, não é? Nós não temos o distanciamento histórico ainda para fazer, e evidentemente nós temos que comparar aquilo que foi a região, o que era a região há 30 e tal anos, os índices que a região apresentava e aquilo que foi feito. Acho que foi uma obra muito, muito importante. Qualquer pessoa de bom senso reconhece que foi feita um trabalho muito positivo no desenvolvimento da Madeira, no campo das infraestruturas, na melhoria da qualidade de vida. Basta olhar para os índices, no índice da educação, da saúde. Portanto, houve uma evolução muito positiva e, evidentemente, como todos os governos, houve também erros. E, sobretudo, os últimos anos, do meu ponto de vista, foram anos muito difíceis porque havia já algum cansaço no executivo, isso era óbvio. Ao fim de muitos anos, isso torna-se recorrente. Quando é que a governação de Alberto João Jardim começou a perder qualidades? Foi a partir do ano 2000? Foi essencialmente nos últimos anos. Eu, no meu ponto de vista, acho que nos últimos anos foram anos mais complicados e foram anos mais difíceis. Correspondente, no fundo, a um fim de ciclo. Não é? E o partido soube interpretar esse fim de ciclo. Portanto, as pessoas aceitaram esta mudança e perceberam que esse fim de ciclo, que é natural, não há a política e os ciclos políticos são uma realidade. E hoje em dia os ciclos políticos são cada vez mais curtos, como sabe. Até pela pressão mediática, pela complexidade dos problemas que a sociedade enfrenta, pelas dificuldades. Portanto, o exercício do poder implica um desgaste grande hoje. E é evidente que nos últimos anos havia essa necessidade de alterar o ciclo político e que se concretizou agora. Se o Dr. Jardim tivesse saído há mais tempo, a situação atual seria diferente? É difícil fazer futurologia, não é? Eu não gosto de estar a especular sobre isso. Eu vou lidar nós temos que olhar para a realidade. A realidade é esta. E não vale a pena estarmos aqui a fazer previsões sobre o que é que podia ter sido. Não é? O que podia ter sido, o que nós temos é neste momento esta realidade. A mudança, a renovação está feita, o partido está mobilizado, temos novas políticas, temos neste momento uma boa capacidade de intervenção social, temos um trabalho muito importante a fazer em muitas áreas, vamos fazê-lo em conformidade com aquilo que são as expectativas da maioria dos funcionários e das porto-santenses, não tenho dúvida sobre isto. Doutor, qual é a credibilidade que a Madeira tem neste momento perante o país? Acha que tem uma boa imagem? Eu acho que vai ser melhorada neste momento. Temos toda a Madeira é uma região cosmopolita, hospitalara, desenvolvida, tem um grande potencial em termos de atratividade, tem uma posição que, apesar de ser ultraperiférica, tende a ser central na bacia do Atlântico, pelas próprias alterações que a conjuntura neste momento está a gerar, e vamos ter um trabalho importante de credibilização
o reforço da credibilização e da notoriedade positiva da região. E porquê? Porque nós vamos jogar muito e temos que jogar na atratividade dos investimentos e das pessoas. Nós vivemos, sempre que a Madeira se virou para o exterior, teve sucesso. No vinho, no açúcar, no vinho, no turismo. Portanto, a entropia, quando olhamos para dentro, a Madeira para. Portanto, o que nós temos é que olhar para o exterior. Nós hoje temos um mercado que é mundial. Temos a possibilidade de captar investimento em todo o mundo e vamos fazê-lo. Temos capacidade de alavancar o nosso turismo e temos que melhorar o rendimento do turismo, o preço pago pelos turistas, o número de turistas, esbater a sazonalidade. Portanto, temos que virar para o exterior e vamos fazê-lo. Mas para isso é essencial mantermos uma notoriedade positiva. Eu acho que essa notoriedade positiva é muito fácil de conquistar. Ou seja, a Madeira tem recursos, só que não estão devidamente aproveitados. Nós temos os recursos mais importantes, que são as pessoas. E aí temos que fazer também aquilo que eu acho que é decisivo. Nós temos que melhorar o nosso sistema de ensino. Como sabe, é pago, custa mais de 300 milhões de euros por ano. O nosso sistema regional de ensino tem que estar orientado para a excelência, para proporcionar aos nossos alunos um ensino de excelência e, sobretudo, combater um flagelo que neste momento se aflige, que é o abandono escolar. Portanto, nós temos que ter uma estratégia no sentido de qualificar as novas gerações, dar-nos a melhor educação e a melhor instrução possível. Hoje em dia não é possível termos uma economia desenvolvida e uma sociedade desenvolvida sem apostarmos na educação e na instrução e na qualificação dos nossos jovens. Isto é essencial. E vamos ter que trabalhar aí. Da mesma forma, vamos ter que trabalhar em outras áreas. Melhorar aquilo que temos. A saúde, por exemplo. Saúde, nós temos um sistema regional de saúde que foi dos melhores do país. Entretanto, houve alterações, houve algumas disfuncionalidades e neste momento temos que reabilitar o sistema, apostando essencialmente no diálogo com os profissionais, os médicos, os técnicos de saúde, os enfermeiros e apostando numa coisa que hoje é essencial, que é o desenvolvimento da medicina preventiva e familiar. Ou seja, nós temos que prevenir a doença e não ir para o fim da linha, concentrar a saúde no fim da linha, que é o tratamento do doente. O que nós temos é que prevenir a doença. Se você, por exemplo, olhar para programas que já se desenvolveu, que temos que continuar a prevenção de saúde oral, a prevenção de doenças infecto-contagiosas, nós neste momento consumimos aqui na Madeira um excesso de medicamentos retrovirais. Portanto, temos que ter uma política concentrada nos centros de saúde, na prevenção da doença e designadamente na medicina preventiva e familiar. Isso vem aliviar custos e vem melhorar a qualidade de vida da população, centrando toda a política de saúde no tratamento do doente, mas sobretudo na prevenção da doença, que é assim que os países mais desenvolvidos têm feito e com grande sucesso. O fim de linha, nomeadamente a construção do novo hospital, vai estar sempre... Isso é uma questão que nós, como já disse, vai ter que ser transversal à nossa sociedade. Neste momento, se alguém disser que vai fazer um novo hospital na próxima legislatura, isso não é verdade. Isso não é verdade, não é possível. Portanto, o que é que vamos fazer? Nós vamos pôr a discussão em aberto, vamos concertar e estamos disponíveis para concertar estratégias com os outros partidos, com todos os partidos no quadro parlamentar e com a sociedade madeirense, porque isto é um projeto que é necessário, mas deve ser bem debatido e, sobretudo, deve ser bem orientado no sentido de ultrapassar a própria legislatura dos 4 anos. Agora, a questão do Centro Nacional de Negócios, a questão da lei fiscal para a Madeira, são áreas essenciais, estruturais e decisivas do futuro da Madeira, onde nós temos toda a disponibilidade para dialogar transversalmente com todo o quadro partidário da região. Acho que devem ser matérias muito consensualizadas. Eu não gosto muito da palavra do consenso, porque em democracia muitas vezes confunde-se o consenso com o debate saudável e a troca de ideias, mas há algumas matérias que devem ser transversais e devem ficar assentes e ultrapassar a própria legislatura. Doutor, uma última pergunta. Salvo erro, foi o doutor que já defendeu a limitação de mandatos como Presidente do Governo Regional. Está introduzido já nos estatutos e vou aprovar já está nos nossos estatutos como limitação de 3 mandatos consecutivos para o Presidente do partido e vai ser para o Presidente do Governo Regional também. Isto quer dizer que Miguel Albuquerque não tem nenhuma intenção de se perpetuar no poder? Não. A minha intenção é, neste momento, ganhar as eleições. E deixo aqui um sinal muito importante que nós temos que ter. Porque quando digo uma coisa faço.
A oposição já me devia conhecer, porque quando eu avancei com os 40% que íamos aprovar, provamos nessa semana. Para grande desgosto da oposição. Pensavam que eu eventualmente estava a fazer bluff. E quando eu disse que esta renovação era para levar a sério, eu disse, eu próprio dou exemplo. Ou seja, eu autolimito o meu mandato, os 3 mandatos consecutivos, quer no partido, quer no governo. E porquê? Porque, meu caro amigo, eu vou fazer 54 anos e sempre gostei de trabalhar com equipas jovens. Acho que as pessoas, nós hoje temos um grande potencial, temos quadros na área profissional, advogados e economistas, as pessoas estão bem preparadas, temos uma nova geração de quadros muito importante e temos também no campo político que dar a oportunidade aos mais novos para poderem trabalhar na área cívica e na área do serviço público. E acho que é fundamental aproveitarmos aquilo que temos de bom e não nos perpetuarmos no poder, porque depois, ao fim de muitos anos, já não temos capacidade nem imaginação para fazer um bom trabalho. Doutor, já agora uma curiosidade, só uma última pergunta mesmo. Se ganhar as eleições, formar governo, quem é que vai ser o responsável pela pasta das finanças? Não lhe posso dizer. Tem Pedro Calado na sua equipa, não é? Tem o Pedro, já trabalhou comigo, mas não lhe posso dizer qual vai ser o governo, como é óbvio. Okay. Ao contrário, só uma questão, ao contrário do que se passou na Câmara do Funchal, quando foi presidente, em que havia muitos cargos de chefias, em que isso na altura houve uma polémica. Não, havia os cargos de chefias, as chefias intermédias funcionavam muito bem. E porquê? Porque eu vou tentar, porque também não posso estar a dizer porque que a Câmara funcionava bem. As pessoas sabem porque que a Câmara funcionava bem. Por isso é que eu ganhei sempre as eleições na Câmara, sempre a subir. E, evidentemente, por muito que se tente denegrir o nosso trabalho foi um trabalho coletivo, foi um trabalho de mobilização dos funcionários da Câmara e dos chefias intermédias, e as chefias intermédias são essenciais em qualquer organização. E, sobretudo, as chefias intermédias têm que estar motivadas para o trabalho que vão fazer. O que é que eu disse? Eu disse que, do ponto de vista político, na futura orgânica do Governo, devíamos ter, ou conceber, a possibilidade de existirem subsecretários regionais com tutelas políticas específicas. Porquê? Porque há cargos que devem ser de responsabilidade política. E a figura do subsecretário é uma figura que vem de encontro àquilo que eu entendo que devem ser as responsabilidades políticas. Uma pessoa é nomeada para fazer uma função política e não uma função técnica política. Portanto, e a figura do subsecretário regional, como já existe nos Açores, penso que é uma boa solução em termos de orgânica. Relativamente à Câmara, a Câmara funcionou sempre com as chefias intermédias, ainda bem que funcionou bem. Agora parece-me que alteraram uma carga de chefias para lá e não funciona. Portanto, o resultado é que não funciona. Foi reduzido para metade, cerca de metade, salvo erro. Mas a capacidade de resposta foi reduzida para 0 ao próximo. Doutor, muito obrigado. Obrigado.